Graça e paz, meus irmãos. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Acho que já tem, sinceramente, Pastor Anderson, acho que foi antes de eu ir para a Jordânia, né? Acho que depois que eu voltei da Jordânia, não tenho certeza se eu estive aqui, sei que tem um bom tempo e é bom retornar, é bom regressar, estar aqui com os irmãos, rever muitos amigos, conhecer novos irmãos em Cristo Jesus e podermos adorar o Senhor juntos. A última vez que eu vi a Rosier pessoalmente, tem mais de uma década, e já sei da fama dela, já estou inscrito lá no canal, e é muito bom reencontrar, conhecer o esposo também. Enfim, Deus é muito bom, especialmente nessa data que a igreja está completando 86 anos de vida. Agradeço ao pastor Anderson o convite. Pastor, muito obrigado. Pastor Anderson foi o meu pastor efetivamente, até que eu me tornasse pastor. Eu lembro quando ali no seminário, terminando o seminário, tinha outros colegas terminando comigo e a igreja pediu o conselho de todo mundo, só não pediu o meu. Eu falei, meu Deus, fui esquecido, será que Deus me chamou mesmo? Aí o pastor Anderson foi lá, com a sabedoria dele, com o jeitinho dele, e brigou por mim, mas com essa sabedoria que ele tem, que vocês sabem, mesmo ele brigando, é sempre com um jeitinho, e graças a Deus deu tudo certo, fomos consagrados ali naquele dia, e fomos missionários, servimos lá no Oriente Médio, e eu sempre lembro de uma coisa que ele falava sempre para mim, quando às vezes eu ia lá no gabinete dele reclamar, ele falava, Ricardo, missionário tem que ter as costas largas. E hoje eu fico ensinando isso aí para o pessoal. Ainda mais nessa geração mimimi que está hoje, pastor. Eu tenho que estar falando muito isso aí para o pessoal. Enfim, prazer enorme estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Anderson, pelo convite. Meu desejo é que o Senhor Jesus continue a abençoar essa igreja a cada dia, a cada ano de aniversário, até que Ele retorne, para que juntos estejamos todos com Ele nos ares. Eu estou acompanhado hoje de dois irmãos, Isalino e Diogo. Fica de pé aí, por favor. Isalino é diácono lá na igreja. O Diogo está lá conosco também. São servos do Senhor, ambos fazem seminário, estão se preparando também para o ministério. Pode se assentar. Pega, por favor, aí um exemplar de cada um daqueles livros lá. Traz aqui para mim, por favor. A minha esposa trabalha, nós temos 3 filhos, então é difícil nós estarmos juntos em todas as atividades que nós temos, e hoje eles estão em outro compromisso, mas eu espero uma próxima oportunidade trazer aqui a Elice, nossa filha mais velha, tem 9 anos, ela nasceu quando éramos missionários lá no Foz do Iguaçu, no Paraná, ali está a maior comunidade xiita do Brasil, não sei se você sabia disso, além das cataratas, nós temos, em termos percentuais, a maior comunidade xiita do Brasil. Tem bairro lá que só mora muçulmano, só vive muçulmano. A mesquita é enorme, uma das maiores do Brasil, está ali. Então a gente trabalhou ali e o Senhor nos abençoou e nos concedeu Elice. Depois, quando a gente estava lá no Oriente Médio, Deus nos abençoou e nos deu o Daniel. Nasceu lá no Oriente Médio, tem temperamento de árabe. O menino não é fácil, não. Tenho que orar bastante por ele, para ter sabedoria. Ele é forte, ele é firme. E nesse tempo aqui de ministério, aqui no Brasil, novamente, aqui em Juiz de Fora, onde a gente está servindo, Deus nos abençoou, nos concedeu o Benício, tem 2 aninhos e também cheio da graça do Senhor. A gente pede sempre que os irmãos estejam se lembrando de nós e orando por essa família, para que o Senhor tenha piedade. Hoje eu estou pastoreando a Igreja Batista Sul, como o pastor Anderson falou. A gente transmite aqui o abraço da nossa igreja à igreja dos irmãos, para que o Senhor continue a abençoar e conceder graça a vocês. Eu também coordeno o Projeto Martureu. O Projeto Martureu é um centro de reflexão missiológica. O que isso significa? Esse ministério existe para produzir conteúdo sobre missão e missões. Então, se você entrar lá no Instagram, se você entrar no site, você tem e-books gratuitos, por exemplo, muita coisa traduzida, muitos artigos sobre missão, tem muita coisa boa lá. E nós temos livros publicados com a editora Ultimato, e eu trouxe alguns hoje aqui. Esse livro aqui, A Missão da Igreja Hoje, é para refletirmos qual é a missão de Deus, que a gente tem muito clara ali na Bíblia, mas fazendo essa reflexão
sobre como que nós exercemos a missão de Deus hoje, nesse mundo de ideologia de gênero, nesse mundo globalizado, nesse mundo identitário, num mundo muito diferente do que era 30, 40 anos atrás. Então, um livro que faz essa reflexão. Esse livro aqui, Uma Nova Introdução ao Islã, não tem em português nenhum livro melhor do que esse, e eu não estou falando da boca para fora só de marketing, é a minha área, Islã. Então, a gente estudou muito sobre isso, lemos muito sobre isso. Esse livro foi traduzido ano passado, todos eles são de autores internacionais, até mesmo no meio secular, não tem um livro mais completo que esse. Então, se você quer entender qual é o maior desafio missionário do mundo hoje, que é o Islã, o mundo muçulmano, fica a recomendação desse livro. Aqui está um livro sobre budismo. Isso aqui também precisava muito na igreja brasileira, já não tinha livro que falava sobre budismo. Por que isso aqui é importante? Porque a gente escuta sobre budismo, falando sobre o Zen budismo, sobre meditação. Meus irmãos, o budismo é um desafio espiritual que você talvez não imagina. Por exemplo, a Tailândia tem 95% da população budista. E lá na Tailândia nós temos o país número 1 em cirurgias de mudança de sexo no mundo. Porque as pessoas acreditam que, apesar de estar num corpo humano, masculino, por exemplo, são encarnação de mulher. E o governo patrocina essas cirurgias. Então, é uma situação terrível. E esse livro aqui é para colocar fogo no parquinho. De quem é a Terra Santa? De Israel ou dos árabes? Se você já se perguntou isso, não vou nem dar palpite. Lê o livro. Presente nosso aí do Martureu aqui para a igreja, hoje 50% de desconto qualquer um dos livros. Eu não ganho nada com isso, nem R$1, tá? Só gastamos mais gasolina na hora de vir, porque o carro ficou mais pesado. Então, se você quiser adquirir um dos livros, lá atrás está a mesinha, o Isalinho e o Diogo vão te ajudar lá. Todos eles, o valor que ele te falar ali já é com 50% de desconto. Se você quiser comprar na Editora Ultimato, vai ter preço de capa depois. Pois bem, meus irmãos, quero ler hoje com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos o capítulo todo porque é um capítulo pequeno, tá bom, Ana Célia? São apenas 10 versículos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Quem achou, diga amém. 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 Então, verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações, e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meus irmãos, Paulo, missionário, na sua primeira viagem, sai de Antioquia, ali na região da Palestina, e vai rumo a
Turquia, depois Europa Oriental, para plantar igrejas. E nessa primeira viagem missionária, junto com Barnabé, plantou diversas igrejas, e uma dessas igrejas que ele plantou foi justamente na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica está onde hoje seria a Grécia, está dentro do mundo antigo. Nós ouvimos aqui a expressão Macedônia e Acaia, duas províncias romanas que, se fosse nos dias de hoje, estaria na Grécia. Regiões gregas, províncias romanas de cultura grega. Paulo estava ali, pregou o evangelho nessa cidade de Tessalônica, ficou ali pouco tempo, não mais do que um mês, mas deixou uma igreja plantada, porque ele chegava na sinagoga, pregava que Jesus era o Messias prometido, muita gente se converteu, e rapidamente a perseguição veio sobre Paulo, a ponto que Paulo teve que fugir de Tessalônica. Na verdade, os próprios irmãos novos convertidos falaram para ele: Paulo, diante da perseguição, o irmão novo convertido tinha sido preso, você precisa se retirar da cidade. E eles enviam então Paulo, junto com Barnabé, para a próxima cidade, que é a famosa cidade de Bereia. A gente sempre fala dos crentes bereanos. Então Paulo planta a igreja aqui em Tessalônica, antes mesmo de chegar lá em Bereia. Essa história está em Atos capítulo 17, se você quiser ler depois, inclusive na sua casa. Paulo então planta outras igrejas e regressa até Antioquia, ali dá relatório para a igreja da missão que ele fez, tudo que o Senhor tinha feito. E depois de um tempo ele resolve voltar para o campo missionário. E primeiramente ele quer visitar naturalmente as igrejas que ele tinha plantado. E em determinado momento ele resolve escrever uma carta para essa igreja que ele tinha plantado. Então ele não escreve uma carta para uma igreja desconhecida, mas escreve para a carta da igreja que se encontrava em Tessalônica, que era a igreja do coração, uma das primeiras igrejas que ele tinha plantado. E ele então escreve essa carta, agora na companhia de Silvano, que é o famoso Silas, Paulo e Silas na prisão. Então está aqui o Silvano e Timóteo, já um jovem que está sendo mentoreado, sendo preparado para ser também um missionário, para ser um pastor. Jovem Timóteo depois vai pastorear uma das maiores igrejas da história do cristianismo, que é a famosa igreja de Éfeso. Está aqui como missionário, sendo formado junto com Paulo, junto com Silvano. E eles, em determinado momento, nessa segunda viagem missionária, escrevem à igreja dos Tessalonicenses, no verso 1, e deseja a eles a graça e a paz do Senhor Jesus. Então, no verso 1, o apóstolo Paulo ele se apresenta, quem está escrevendo a carta, ele anuncia o remetente, como nós também fazemos quando escrevemos cartas, e-mails. Ele apresenta o destinatário para a igreja que está em Tessalônica e ele faz uma saudação. Ele deseja que a graça e a paz do Senhor esteja com aqueles irmãos. Depois de abrir a carta com essa apresentação, remetente, destinatário, saudação, ele então passa, no verso 2, a relatar que ele sempre orava por aquela igreja. Ele vai abrir aquela carta para aqueles irmãos que ele conhece tanto, relatando que ele sempre ora a Deus por aquela igreja. Agora, o interessante é que, geralmente, quando nós oramos por alguém com frequência, nós oramos com frequência porque essa pessoa está precisando de oração, ou porque as coisas não estão indo bem. Mas é interessante que Paulo ele vai falar que ele tem orado por aquela igreja, porque aquela igreja era uma igreja modelo. Então, quando ele ia orar por aquela igreja, ele não precisava interceder por aquela igreja, ele não precisava pedir a Deus por algo difícil naquela igreja, ele estava dando ações de graça. Então, o verso 2 diz: sempre damos graças a Deus por vocês. Eu imagino Paulo orando pela igreja de Corinto. Eu não sei se aqui já tinha plantado ou não, estou falando aqui de forma metafórica, mas orando por aquela igreja que ele sabia que era problemática, aquela igreja que é difícil, orando por um irmão que estava preso, e quando ele lembrava da igreja de Tessalônica, ele dava glória a Deus. E ele sempre orava: Senhor, glória a Deus pela igreja lá em Tessalônica, glória a Deus pelos tessalonicenses. Então ele vai relatar isso para os irmãos, ele vai relatar que ele estava sempre glorificando a Deus, e esse capítulo inteiro é isso, ele relatando a oração dele, e o motivo pelo qual ele orava agradecendo a Deus por aquela igreja. E meus irmãos, como esse texto é importante nos dias de hoje. Porque infelizmente, a maior parte das igrejas do nosso país, elas não são igrejas que fazem com que a gente ore dando glória a Deus. São igrejas que fazem a gente orar pedindo ao Senhor misericórdia. Infelizmente hoje nós carecemos de igrejas modelos e temos muitas histórias tristes em nosso meio.
E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Nós temos aqui irmãos de várias igrejas, pastores, líderes, irmãos, pessoas que estão visitando aqui hoje, pessoas de diversas igrejas. E a pergunta é: quando as pessoas pensam na sua igreja, na igreja que você faz parte, o que elas pensam? Elas estão dando glória a Deus por a sua igreja? Ou elas estão sentindo, pensando, orando em outras direções? E eu quero ir mais profundo. Se dependesse de você, se você refletisse exatamente o que a sua igreja é, ou em outras palavras, se as pessoas fossem fazer uma oração a Deus pela sua igreja, baseado na sua vida, como que eles iriam orar? Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, porque se a igreja foi igual aquele irmãozinho ali, papai do céu, ou eles iam exultar em glórias ao nome do Senhor por essa brasa viva que você é. As pessoas ficam falando, né, que a igreja é a cara do pastor. O pastor muitas vezes não é culpado não, gente. O pastor sofre. Se dá certo, a glória de Deus. Se dá errado, a culpa é do pastor. Tem muitos pastores aqui, a gente sofre, é terrível o ministério pastoral. Mas a verdade é que a Bíblia diz que a igreja não é o pastor, a igreja não é o prédio, a igreja é o corpo de Cristo. Então essa provocação que eu estou fazendo aqui, ela é válida. Baseado na sua vida, como que as pessoas veem a sua igreja? Porque você é um representante da sua comunidade local e um representante da igreja de Cristo e do próprio Cristo. E nós queremos falar sobre isso nessa noite. Nós queremos falar sobre uma igreja que exalta o nome do Senhor Jesus. Nós vamos olhar para esse texto, ver que aquela igreja era uma igreja modelo e tentar tirar para nós princípios para que as nossas igrejas também sejam igrejas modelo. Para que se Paulo tivesse aqui nos dias de hoje, quando ele fosse orar pelas nossas igrejas, ele também desse glória a Deus. E para que as pessoas desse tempo da nossa sociedade, elas olhem para as nossas igrejas e elas deem glória a Deus. Que as outras igrejas olhem para nós e nos vejam como um modelo. Que as outras igrejas olhem para essa igreja e glorifiquem o nome do Senhor por essa igreja. Para que quando as pessoas forem falar mal de igreja, elas não, vírgula, a igreja batista missionária é diferente. A igreja daquele irmão é diferente. E aí o texto bíblico então diz, no verso 2, Paulo sempre dando graças a Deus pelos irmãos, fazendo menção de vocês em nossas orações sem cessar. Paulo estava dando glória a Deus sem cessar por aquela igreja, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então aquela igreja era uma igreja que tinha uma fé operosa, ou seja, não era um bom só de teologia, não tinha só uma fé boa, mas era uma fé operosa, era uma fé que trabalhava, era uma igreja operante. Era uma igreja que tinha ortodoxia e ortopraxia, ou seja, era uma igreja que conhecia as coisas de Deus, mas vivia as coisas de Deus. Não era uma igreja só salva pela fé, mas essa fé era demonstrada pelas muitas boas obras daquela igreja. Era uma igreja que se dedicavam em amor e tinham firmeza na esperança em Jesus Cristo. E ele diz então no verso 4, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. E esse aqui é o primeiro princípio que eu quero destacar. Aquela igreja era uma bênção. Aquela igreja era maravilhosa. Aquela igreja era uma igreja de fé operante, era uma igreja de amor, era uma igreja de esperança. Mas o texto bíblico diz, Paulo está dizendo, eu estou dando glória a Deus por tudo isso, porque vocês foram escolhidos por Deus. Isso significa, meus irmãos, que se não fosse a graça de Deus, aquela igreja não seria nada. Isso significa que se não for a graça de Deus nas nossas vidas e na nossa igreja, nós não somos nada. Se não é a graça de Deus nesse culto, todo que foi planejado, todo ensaio não teria sido tão abençoador como foi. Foi maravilhoso esse momento de culto, porque a graça nos tocou, que a graça estava conosco. Nós estamos num tempo, meus irmãos, que muitas vezes nós reconhecemos, valorizamos e tentamos entender e explicar
o sucesso de algumas igrejas, de alguns ministérios, e nós fazemos livros, nós criamos modelos, nós vendemos modelos, importamos modelos. Então, quem aqui nunca ouviu falar de igreja com propósito, de rede ministerial? E é engraçado porque há 15 anos atrás, isso quando estava no Brasil, foi tão importante, tantas igrejas adotaram, mas isso passou. Mas a igreja permaneceu. E a igreja cheia da graça de Deus continua sendo modelo, independente dos modelos que ela tenha adotado ou não. E hoje no nosso universo evangélico a gente tem tanta coisa, tantos projetos, tantas possibilidades. E não é errado a igreja adotar um deles. Não é errado. Só que nós precisamos sempre nos lembrar isso, meus irmãos. Que não é o modelo certo, não é a estratégia certa, não é a pessoa certa, é a graça de Deus. Aquela igreja de Tessalônica foi o que foi porque o Senhor escolheu eles para que o evangelho não chegasse somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e na plena convicção. Então ele está dizendo, se o Senhor não tivesse dado graça e derramado poder enquanto eu estava aí pregando o evangelho, essa igreja não seria o que seria. Se o Espírito Santo não tivesse dado a vocês convicção, vocês não teriam a convicção que vocês têm. E aí ele continua, e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e também do Senhor, recebendo a palavra com alegria. Ele está dizendo, olha, vocês receberam com alegria, vocês imitaram a nossa fé, vocês imitaram a fé do Senhor Jesus. Por quê? Porque vocês foram escolhidos para isso. E eu não quero polemizar essa questão da escolha de Deus, mas eu quero ressaltar o que todos nós concordamos, e está claro, que é o projeto e o plano de Deus. Essa igreja, meus irmãos, está fazendo hoje 86 anos. Não é por causa de homens, é por causa da graça de Deus. Toda a igreja, como todo ser humano, passa por lutas, tribulações, momentos bons, momentos difíceis, mas os irmãos estão aqui com a casa cheia, pela graça de Deus. E meus irmãos, pela graça de Deus, essa igreja vai continuar avançando, até o retorno do Senhor. Temos uma nova geração de pastores aqui, e pastores no plural, graças a Deus. Pastores virão, essa geração passará, se o Senhor não retornar, que levante outros homens, segundo o coração dele. Mas nós sempre precisamos lembrar que é pela graça de Deus. Aliás, o pastor Anderson acabou de dizer isso aqui antes de eu subir no púlpito, né? Que essa igreja pertence ao Senhor, justamente em consonância. O Espírito Santo já em consonância com aquilo que seria pregado. Ele acabou de verbalizar. Então nós precisamos nos lembrar disso. Isso, meus irmãos, nos ajuda a descansar. Porque muitas vezes também nós, como crentes envolvidos que somos, a gente às vezes olha para a igreja do lado e parece que lá o avivamento é maior, parece que lá tem mais batismo, parece que lá é mais legal. Lá na nossa igreja tem uns irmãos que têm inveja aqui do ministério infantil de vocês. Pô, queria uma tia Rosier lá também. Não, a gente não pode olhar assim. A gente tem que olhar a graça de Deus. E por isso que Paulo, em determinada feita, disse, sou o que sou pela graça de Deus. A nossa igreja é o que é pela graça de Deus. Nós temos que entronizar e saber isso, que assim como o Senhor escolheu os Tessalonicenses naquele período, para que o povo olhasse para a igreja de Tessalonicenses e glorificasse a Deus, o Senhor tem escolhido os irmãos nesse tempo, para ser uma igreja modelo. O Senhor tem chamado os irmãos para ser uma igreja modelo, uma igreja que as pessoas da cidade de Maripá olhem para essa igreja e digam, podem falar mal de outras igrejas, mas aquela igreja é séria. Aquele povo é um povo de Deus de verdade. Aquele povo ali ama o Senhor de verdade. O Senhor vos chama para ser modelo. E é interessante porque a igreja de Tessalônica não era só modelo lá em Tessalônica, mas na Macedônia e na Acaia. No estado onde eles estavam inseridos, e em outros estados. Nós não sabemos o projeto de Deus, nós não sabemos até onde o Senhor vai levar os irmãos. Nós sabemos que assim como Deus escolheu aquela igreja naquele tempo, Deus tem escolhido essa igreja nesse tempo, para ser modelo. Cabe a vocês serem fiéis ao Senhor como aqueles irmãos foram, com fé operosa,
com amor um pelos outros, e Deus vai fazer a parte dele. A graça dele vai levar vocês onde ele já tem planejado levar. E o texto bíblico então nos ensina que não é só a graça, mas o texto bíblico diz no finalzinho do verso 6, que essa igreja era modelo apesar dos muitos sofrimentos. E o texto bíblico diz no verso 7, assim vocês se tornaram modelo para todos os crentes. Verso 8, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares. Então o primeiro princípio que a gente cultiva para ser uma igreja modelo é reconhecer a graça de Deus, é perceber o que Deus está fazendo, é tributar glórias ao Senhor e saber que é tudo pela graça de Deus. E o segundo princípio, meus irmãos, para sermos uma igreja modelo, é sabermos perseverar na tribulação. A igreja de Tessalônica tinha 1 mês de plantação. Se fosse os dias de hoje, ainda ia ser considerado um projeto missionário. Não ia ser considerado nenhuma congregação. A perseguição foi tanto que o missionário plantador da igreja teve que ir embora. Mas aqueles crentes fiéis verdadeiros, verdadeiramente convertidos, deram prosseguimento ao trabalho. Não tinha nenhum pastor, não tinha nenhum teólogo, não tinha nenhum missionário. Aquela igreja de novos convertidos, ela se estabeleceu, ela ficou firmada, ela avançou. E meus irmãos, não foi só quando Paulo foi embora que a perseguição foi, não. Paulo foi embora, quem plantou a igreja, o missionário, e a perseguição continuou. E aqueles irmãos conseguiram permanecer fiéis. Meus irmãos, nós estamos em um tempo em que as pessoas não sabem mais sofrer. Em todos os níveis. A cabeça doeu um pouquinho, não toma nem mais analgésico, já vai logo para o anti-inflamatório. Um espirro a mais é antibiótico, a gente não aguenta, a gente não suporta. Se é uma preocupaçãozinha, a gente já desespera, já chora, já liga para pastor, psicólogo, tem uns até que tomam medicamento sem receita para dormir, coisa errada, porque a gente não tem mais essa capacidade de sofrer. Nós estamos num tempo onde tudo é fácil, tudo é imediato, tudo é bênção, e a gente perdeu essa capacidade de sofrer. E, meus irmãos, uma igreja que permanece, uma igreja que é modelo, é uma igreja que sabe dar glória na vitória, mas sabe dar glória no vale. É uma igreja que é fiel no verão, no tempo da bonança, mas na hora que o inverno e o vale da sombra da morte está diante de nós, a gente passa pela prova dando glória a Deus. Isso é uma verdade para a igreja e é uma verdade para você individualmente que é a igreja. Então é entender que tem hora que a igreja está repleta, que está cheia, que está maravilhoso, que está super abundante a graça para conquistar, para avançar, para vencer, mas tem hora que essa graça ela está nos fortalecendo para a gente lutar e perseverar. Não tem muito mais para onde ir, não tem muito o que fazer, mas a gente vai estar ali firme, perseverando, até que o próximo verão chegue. Quem está aqui há muitos anos, sabe que essa igreja passou um momento difícil, vocês perseveraram. Os irmãos que estão aqui há muitos anos perseveraram na tribulação, e hoje podem colher os frutos da perseverança. Então uma igreja modelo é uma igreja que persevera. E meus irmãos, é interessante que o texto bíblico diz que aqueles irmãos, a fama deles, o fato deles sofrerem por Jesus e não voltar atrás, Paulo chega a dizer que em todos os lugares as pessoas ouviam falar sobre aquela igreja. Olha, quando Deus está nos abençoando, quando a maré está para peixe, quando você está prosperando, quando tudo está dando certo na sua vida, você fala de Jesus e as pessoas até escutam. Mas todo mundo, quando está dando certo, tributa a honra ao seu Deus ou à sua divindade. Um vai agradecer o seu santinho, aquela pessoa que fez algo para ele, nós louvamos o Senhor Jesus, e passa. Porque é esperado que diante de uma bênção você agradeça aquele que você acredita que te concedeu. Mas como disse o pastor batista John Piper, o nome de Deus é muito mais glorificado quando o crente sofre, do que quando o crente está sendo abençoado. Porque naquele momento difícil, enquanto todos vão negar suas divindades, enquanto todos vão abandonar suas perspectivas e vão buscar por solução, nós mesmos nas tribulações, nós perseveramos e nós continuamos glorificando o nome do Senhor.
E essa é uma palavra importante, meus irmãos, porque nós cantamos aqui sobre a volta do Senhor e nós sabemos que a apostasia está cada vez mais perto de nós. Nós sabemos que quanto mais próximos estivermos da chegada do anticristo, mais sentiremos as dores de parto que a criação tem sentido. Sabemos que os últimos dias serão difíceis. Então nós precisamos aprender a perseverar na tribulação. Por isso, meu irmão, quando você estiver passando uma prova na sua vida, não pense que Deus te abandonou. Deus só está te preparando. Deus só está te treinando. Para que quando tantas e tantas pessoas negarem o nome do Senhor, quando o amor de todos se esfriar, quando muitos abandonarem, quando a apostasia vier, vocês serem a igreja modelo que perseveraram na tribulação. Porque é certo, um dia o que nós vimos com os nossos olhos no Oriente Médio vai ser uma realidade em todo o mundo. Meus irmãos, eu não conhecia um crente que nasceu naquele lugar que não tinha sido torturado por Jesus, apanhado por Jesus, deserdado por Jesus. Todos. Eu te pergunto, qual brasileiro você conhece que por causa de Jesus perdeu casa, perdeu bem, tomou uma surra? Talvez você conheça algum. Todos que eu conheci daquela nação passaram por isso, todos. E eu, quando saí daqui para ir para lá, eu pensava, eu estou indo trabalhar com a igreja perseguida. E quando cheguei lá, percebi que era eu que estava sendo trabalhado. Porque aquele povo é crente de verdade, a gente não vale muita coisa, não. Meus irmãos, que povo crente! Modelo. E nós, quando a tribulação vier, nós queremos ser modelo também. Nós queremos perseverar na tribulação, individualmente, hoje, para aprender a sofrer quando a igreja passar uma tribulação. E o verso 9, caminhando para o final, o texto bíblico diz que no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como deixando os ídolos vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho. Sinceramente, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei e os louvores falando sobre a volta de Cristo. Eu falei, Deus está nesse negócio. Porque o pastor sempre ora antes de vir pregar, né? O que eu vou pregar? E aí eu pensei num texto, pensei no outro, e senti que era para falar sobre isso. E eu falei, é de Deus o negócio. Porque quando a gente estava aqui cantando, meus irmãos, sobre o retorno do Senhor, mais de uma vez, mais de uma canção, depois o pastor pega o microfone e fala sobre isso, eu fico maravilhado. Porque essa parte do Evangelho está esquecida na maior parte das igrejas, meus irmãos. O povo vive para o aqui e para o agora. Jesus virou alguém só para resolver os problemas do hoje, sendo que a grande mensagem do Evangelho diz respeito à eternidade. Então aquela igreja era uma igreja modelo porque ela confiava na graça de Deus, eles eram conduzidos, escolhidos por Deus para aquela missão, eles perseveravam na tribulação e, meus irmãos, eles tinham perspectiva de eternidade. Eles eram fiéis esperando que o Senhor iria retornar nos ares para buscá-los. A convicção da igreja de Tessalônica era tão grande, eles tinham uma expectativa de que Jesus ia voltar de tal maneira, que alguns irmãos até caíram no pecado de abandonar o emprego e não trabalhar, porque eles estavam esperando Jesus voltar a qualquer momento. Aí depois ele tem que escrever na carta dele, se você continuar lendo, gente, quem não trabalhar, não vai ficar ganhando almoço todo dia na igreja, não. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que estava trabalhando lá na nossa igreja, e ele falou assim, ô pastor, como é que é aqui domingo? Tem café da manhã? Eu falei, café da manhã? Foi café da manhã domingo. Falei, na Páscoa a gente faz um café bonito, gostoso, café pascual, cedo, o pessoal vem em jejum, mas assim, todo domingo. Ele falou, na minha igreja tem café da manhã todo domingo. Eu falei, rapaz. Foi, tem mais, pastor, lá na igreja também termina lá o culto, tem almoço. Eu falei, mas é um almoço missionário? Que a gente faz uma vez por mês um almoço missionário, o pessoal paga para levantar dinheiro para missões. Não, é de graça. Eu falei, que igreja é essa, meu irmão? E ele falou o nome da igreja, não vou falar, ainda mais está sendo filmado, transmitido para os 4 cantos aí. E ele falou, aqui na sua igreja não tem café, não tem almoço? Não, eu falei, tem não. Aí ele falou assim para mim, tô fora. Quer dizer, é a igreja do aqui e do agora. É a igreja da bênção da prosperidade. É a igreja que se Deus não fizer, a igreja vai fazer, contanto que você venha, que você faça. Então, meus irmãos,
Nós não podemos esquecer que aquela igreja de Tessalônica foi modelo porque ela tinha essa convicção de que Jesus estava voltando, que Jesus estava retornando. E nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos sempre nos lembrar que a nossa conversão é um ato. O texto bíblico fala que eles se converteram dos deuses para o Deus verdadeiro e vivo, mas ela é confirmada num processo. E nós não podemos esquecer que nós estamos indo morar no céu. Isso vai determinar muito as ações de uma comunidade. Igrejas que têm perspectiva na eternidade são igrejas missionárias. Igrejas que não têm essa perspectiva são autocentradas e só pensam em si. Quando nós olhamos que a nossa vida, meus irmãos, é um processo, é muito pequeno. Nós estamos aqui de passagem, peregrinando nessa terra, como Abraão peregrinou naquele deserto, e que nós vamos herdar novos céus e nova terra. Olha, isso redefine uma igreja. Isso redefine as nossas perspectivas pessoais. Isso redefine as metas e propósitos de uma comunidade. Nós não podemos esquecer disso. Se a gente pudesse resumir, meus irmãos, o que Deus está nos ensinando aqui nesse texto, é que uma igreja, modelo, uma igreja que exalta o nome de Cristo, ela é cheia da graça de Deus, como aqueles irmãos foram eleitos pelo Senhor. Ela persevera na tribulação, como aqueles irmãos perseveraram desde a fundação da igreja, a ponto do missionário ter que ir embora. E é uma igreja que possui perspectivas eternas. Eles estavam esperando o retorno do Senhor Jesus. Uma igreja que exalta o nome de Cristo, é cheia da graça de Deus, persevera na tribulação e possui perspectivas eternas. Uma palavra muito importante para os dias de hoje. Um tempo onde a graça de Deus não é exaltada nem reconhecida, mas o eu, o ego, as técnicas, a sabedoria humana muitas vezes prevalece. Um tempo em que qualquer coisa que sai do meu plano, as pessoas estão abandonando Jesus, estão abandonando a igreja, saem falando mal que eu não recebi suporte. Meus irmãos, é engraçado, dá pena. Porque a Bíblia fala assim, olha, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E lá em Efésios também está escrito que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que suporte mais que você precisa, meu irmão? As pessoas estão em busca de suporte. As pessoas, não, porque faltou algo, o pessoal não me acolheu. As pessoas não sabem perseverar, por motivo algum, por nada estão abandonando a Cristo. Mas nós louvamos a Deus, porque aqui a gente sabe que tem gente que passou por perversas e duras tribulações, mas estão perseverando em seguir ao Senhor. Isso é de Deus, e isso que faz uma igreja ser exaltada. Uma igreja que não está focada no aqui e no agora, mas está preocupada em proclamar o Evangelho, porque está pensando na eternidade. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus. Paulo orou há 2000 anos atrás, louvando a Deus pela igreja de Tessalônica. E eu louvo a Deus por ter o relato dessa igreja. E eu louvo a Deus pela igreja dos irmãos. Na verdade, abrindo o coração aqui, eu preguei nessa igreja num momento, depois eu vim pregar aqui de novo no segundo momento, e eu estou pregando hoje aqui num terceiro momento. Esse segundo momento não foi um momento bom, um momento difícil para a igreja. Então, quando eu vejo esse momento maravilhoso que eu estou vendo aqui agora, essa igreja cheia, essa igreja linda, o que eu vejo? Eu vejo a igreja de Tessalônica, eu vejo uma igreja que perseverou na tribulação, e eu glorifico o nome do Senhor. E a minha oração é essa, meus irmãos, que cada igreja aqui representada, né, da família IBAN e outros irmãos de outros ministérios, como a igreja onde eu sou parte,
outros irmãos aqui de outros ministérios, a nossa oração é que a igreja que você representa seja essa igreja modelo, seja essa igreja exemplar, que as pessoas olhem para essa igreja e glorifiquem o nome do Senhor. E quando o povo for falar mal de igreja, de pastor, de crente, eles dobrem a língua, porque aqui tem uma igreja exemplar, que aqui tem uma igreja modelo. Minha oração é que a graça de Deus inunde essa igreja, que o Senhor dê vocês cada vez mais perspectiva de eternidade, para que vocês continuem essa obra missionária cada vez mais e mais, e que diante das pedradas, das falas malditas, da inveja, do mimimi, do recalque, que vocês continuem perseverando em fazer a vontade do Senhor. Foi isso que resultou em glórias ao nome do Senhor Jesus na igreja de Tessalônica, e se nós formos essa igreja, formos fiéis na tribulação, perseverarmos, descansarmos na graça de Deus e focarmos na eternidade, nós seremos essa igreja também. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a sua igreja local e que o Senhor Jesus abençoe essa igreja, que hoje está completando 86 anos de vida. E que seja, eu não vou falar mais 86, porque é Maranata, né, irmãos? A gente está doido para Jesus voltar. Mas se Ele não voltar, que seja graça sobre graça. Graça sobre graça. Que Deus use vocês de uma forma que talvez vocês nunca imaginaram que poderiam ser usados. Como igreja, alcançando crianças. E como ela, Deus pode levantar outros para alcançar outras camadas da sociedade. Empresários, músicos e tantas outras coisas que eu não conheço, mas Deus já escolheu, já projetou e Ele vai fazer no tempo dEle, porque tudo é pela graça. Basta tão somente nós perseverarmos, que o Senhor faz a parte dEle. E olhando sempre para a eternidade, para o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Jesus abençoe vocês. Passo a palavra, pastor Anderson, para quem, pastor? Pastor, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com o pastor. Prazer todo nosso. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas e glorificar o nosso